Que Deus abençoe. Louvado seja Deus. Amém, gente. Porém, o Senhor teu Deus não quis ouvir Balaão. Quem foi Balaão? Se tem uma pessoa hoje desacreditada, é esse homem aqui, Balaão. Balaão é sinônimo de laço. Balaão é sinônimo de profeta que se vendeu. Balaão é sinônimo de homem fraco. Mas não foi sempre assim. Balaão era um profeta numa época em que a palavra de Deus não era tão divulgada quanto hoje. Balaão já ouvia a voz de Deus. A nossa cabeça, Balaão é sinônimo de alguém que pisou na bola. Toda vez que você ouvir falar de Balaão, principalmente nós evangélicos, a gente nunca vai ouvir como uma coisa boa, uma pessoa que tenha exemplos positivos para nos trazer. A prova disso é que se você quiser arrumar uma briga, você quiser arrumar uma treta, chame um crente de Balaão para você ver. Você é um Balaão. Eita! Você vai arrumar uma briga. Você vai arrumar uma confusão tão grande. Por quê? Porque a gente tem essa ideia. Observe que o começo de vida dele não conta pra gente. Não é assim? Conta o começo dele. Conta o tempo que ele era profeta, que ele era homem de Deus, que ele tinha intimidade com Deus, que Deus falava com ele nas madrugadas. Conta isso pra gente? Não. Não conta não. O oposto do apóstolo Paulo, por exemplo. Porque o começo de Balaão foi bom. O começo de Balaão, ele era homem de Deus, ele era profeta de Deus. Era um homem que fazia a vontade de Deus, eu me lembro. Quando o rei do povo inimigo do povo de Deus mandou mensageiros lá para chamar ele, para ele lançar uma maldição contra o povo de Israel, ele disse: eu não vou fazer isso. Eu só vou fazer o que Deus mandar eu fazer. Ó, que resposta. Começo dele foi bom. Final foi péssimo. Mas o começo foi bom. Diferente do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, o começo foi ruim. O começo foi ruim. Era perseguidor da igreja. Era um homem que tinha ido a Damasco com o objetivo de prender os cristãos. Tinha ido a Damasco com o objetivo de colocar na cadeia aqueles que pregassem no nome de Jesus. No meio do caminho, Jesus aparece para ele. Ele se converte, muda completamente de vida, se torna um pregador do evangelho, se torna um homem de Deus. Por isso ele é referência no nosso meio. Por isso ele se tornou exemplo para nós, cristãos evangélicos, nós que cremos no poder da transformação de Jesus Cristo na vida do ser humano. Então, se você quiser agradar um crente, é só chamar ele de discípulo. Você é um pregador, você é igual o apóstolo Paulo. Compare ele com Paulo. Aí o crente vai ficar todo feliz, todo vaidoso. Quando eu vejo você pregar, irmão, eu me lembro do apóstolo Paulo. Aí o crente gosta. Como são as coisas, né? Mas a Bíblia é verdadeira, irmão. Que a Bíblia diz que mais vale o fim do que o começo das coisas. O que você fez no seu começo, na sua caminhada cristã, não vai valer de nada se no fim você vacilar. Se no fim
Você não continuar dando testemunho ali, tudo que você fez. Ah, mas foi uma pessoa que evangelizou. Foi uma pessoa que ajudou muita gente a encontrar o caminho da salvação. Mas no meio do caminho adulterou, prostituiu, caiu. Aquilo não vale nada. Tudo que ele fez no começo não vale para mais nada. Por isso que Jesus disse: aquele que lança a mão no arado não pode olhar para trás. Não é assim que a gente vê, irmãos? Fala a verdade. É ou não é? Lembra do cantor Thales Roberto? Quem lembra? Eita! Explodiu, hein? As igrejas tudo cantando os louvores dele, enchendo os lugares, um monte de jovens para ouvir o cantor Thales Roberto, aquela coisa bonita, mas o final deu uma escorregada, falou que não devia. E hoje, qual é as igrejas que canta mais Thales Roberto? Aqui mesmo não toca mais ele. Não canta mais não. Tem muitos louvores abençoados, mas o povo não quer mais conta. Não é assim? Aí depois ele fez vídeo pedindo perdão ao povo. Adiantou? Não. Não. Mas e as coisas que ele fazia antes, quando ele cantava no mundo secular, quando ele vivia no mundo? O começo dele foi assim. Ele era back vocal da banda, como é? Quest, o quê? J Quest. Cantava, ele mesmo dava esse testemunho. Mas isso conta? Não. O que conta é o que aconteceu depois. Antes, ele podia ter sido prostituto, macumbeiro. Aceitou Jesus, a gente recebe, aceita. Agora, o que ele fizer depois de convertido, se ele pisar na bola, a história é diferente. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Quer ver uma coisa? A gente está aqui pregando a palavra de Deus, a gente veio para adorar o Senhor, as portas estão abertas. Se entrar aqui um bandido, terrorista, seja lá o que for, um coração aquebrantado, quiser aceitar Jesus, quem é que vai orar por ele aqui? Todo mundo. Aí esse homem se converte. Isso que eu estou falando aqui não é nenhuma fantasia não, viu? Aconteceu e acontece muito. Jesus Cristo, ele é o mesmo, ontem, hoje, será eternamente. O maior milagre de Jesus não é fazer um aleijado andar. O maior milagre de Jesus é converter um coração de pedra em um coração de carne. Aí a pessoa chega aqui, aceita Jesus chorando, se ajoelha. O pastor ora pela vida dele, os irmãos tudo intercedendo. Aí essa pessoa começa ali na sua caminhada cristã, é batizado, começa a querer pregar a palavra ou a louvar. A gente dá oportunidade ou não dá? Dá ou não dá, irmão? Dá. Eu sou o primeiro a dar oportunidade. Chegar para mim ali, eu vendo a transformação de Deus na vida dele, dizer, pastor, eu sinto vontade de pregar, de falar do amor de Deus. Amém. Ah, mas eu era traficante, homicida. Não, meu irmão, o que você fez no passado, está tudo lá no passado. A gente abraça, acolhe, recebe. Mas depois de convertido, se ele pisar na bola, hein, irmão? Aí o negócio muda. Mais vale o fim do que o começo. Mais vale o final das coisas do que o início delas. Palavra de Deus, está escrito na Bíblia, é isso que eu estou falando para você. E Balaão, no seu começo ali, de intimidade com Deus, de homem de Deus, de profeta de Deus, de referência.
Balaão era uma referência aonde ele morava. Quando alguém queria saber o que Deus tinha para dizer, as pessoas mandavam ir chamar Balaão ou iam se consultar com Balaão, era referência. Aí depois que ele pisou na bola, ele deixou de ser essa referência, esse exemplo positivo de algo positivo, e alguém que entrou para a história, lamentavelmente, como um exemplo negativo, como alguém que não honrou o nome do Senhor. Aí o que foi que Balaão fez? Balaão lançou uma maldição contra o povo de Deus. Irmão, lançou uma maldição contra o povo de Deus. E Balaão tinha essa fama de que o que ele falasse acontecia. E a sua fama não era à toa, não. A fama dele é porque era verdade. As coisas que ele falava acontecia. Tanto que foi esse o motivo do rei ter mandado chamar ele. O rei, temendo ali o povo de Israel, mandou chamar Balaão, manda chamar ele para ele amaldiçoar esse povo. Porque o rei sabia que quando Balaão falasse, Deus ia ouvir. Mas na hora que Balaão falou mal do povo, porque amaldiçoar é isso, é falar mal. A Bíblia diz que maldição sem causa não acha repouso. Maldição sem causa não acha repouso. O que significa que maldição com causa acha repouso. Então, se ele tivesse lançado a maldição contra aquele povo, e aquele povo tivesse uma brechas ali no mundo espiritual, a maldição tinha pegado. E aí o que é que a Bíblia diz? Que Deus não quis ouvir Balaão. Vou falar uma coisa para vocês aqui. Todas as vezes que eu leio algum texto na Bíblia, eu não leio pensando nas coisas do passado. Eu não leio para eu aprender a história do passado, porque por mais que o passado tenha sido interessante, tenha sido riquíssimo nas histórias, para a gente entender como funcionou muitas coisas da caminhada cristã. Quando eu leio a Bíblia aqui, eu estou procurando entender as coisas que estão acontecendo nos dias de hoje. Porque a palavra de Deus diz assim, passará os céus e a terra, mas a palavra de Deus ela não passará. A palavra de Deus ela é atual. A palavra de Deus ela é para a nossa edificação, ela é para o nosso conhecimento. E quando você lê a palavra de Deus, escute o que eu estou te dizendo. Ela também está te edificando para os dias atuais. Ela está te edificando aqui para coisas que acontecem nos dias de hoje. Para coisas que acontecem nos dias em que nessa geração está vivendo, ou seja, nos dias de hoje. Será que isso também acontece nos dias de hoje, pastor? Sim, acontece. Muita gente que teve intimidade com Deus, que teve aproximação com Deus, que teve vida no altar, que teve intimidade com Deus, que ouvia a voz de Deus nas madrugadas, mas depois perdeu o prumo das coisas, perdeu ali a comunhão com o Espírito Santo, perdeu ali a intimidade com o Altíssimo, e por ter perdido essa intimidade, por ter perdido essa comunhão com Deus, Deus também deixa de ouvir o que essa pessoa tem para dizer. Deus tem compromisso com a palavra dele, mas Deus também tem compromisso com quem tem vida no altar. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com ele. Elias disse assim, não vai chover em Israel 3 anos, segundo a minha palavra. Olha a ousadia de Elias. Segundo a minha palavra. Eu gosto de Elias por isso.
Que Elias não era esse tipo de profeta que a gente vê hoje, né? Que está com o coração desejoso por alguma coisa e diz, foi Deus que mandou eu falar. Ele teve sinceridade no coração dele para dizer, não foi Deus não, foi eu. Foi eu. Segundo a minha, ele assumiu todo o risco. Segundo a minha palavra. E o que mais me chama a atenção nessa ocasião foi que Deus honrou o que Elias falou. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com ele. Aleluia. Mas Balaão já tinha perdido o compromisso e lançou a maldição contra o povo. E o que é que o texto diz? Verso de número 5. Porém o Senhor teu Deus não quis ouvir Balaão. Porém o Senhor teu Deus não quis ouvir Balaão. Irmão, essas coisas abrem a minha mente assim de uma maneira espetacular para eu compreender as coisas que acontecem nos dias de hoje. As coisas que acontecem nos dias de hoje. Enquanto você está aqui, na casa do Senhor, ouvindo a palavra de Deus, buscando a presença de Deus, deve ter alguém em algum lugar falando mal de você. Aquilo não vale nada. Aquilo não vale nem o que o gato enterra. Aquilo não vale o que come. Aquilo não presta não. Quem conhece ali sou eu, que andei junto, que fez isso, que fez aquilo. E o pior é isso, né? Que quanto mais aproximação a pessoa teve com você, mais credibilidade vão dar as palavras dessa pessoa. Quanto mais a pessoa lhe conhecia ou teve alguma convivência com você, pode olhar os boatos que se espalham por aí, é quando alguém fala assim, eu conheço, a minha prima conhece a pessoa que trabalhou na casa dessa pessoa. Tem que ter alguma ligação, é sempre assim que sai um boato. Fulano? Oxi, aquilo não vale nada, rapaz. Eu conheço, eu tenho uma prima que tem um primo, do irmão, do cunhado, que trabalhou junto com ele, que era conhecido dele, que falou para a minha prima, para o cunhado do irmão, do vizinho, que disse que aquilo ali bate na mulher, espanca os filhos, compra e não paga. E geralmente, vejam bem vocês, esses comentários vêm quando alguém está fazendo alguma coisa boa para o Senhor. Pode olhar. Pode olhar se não é assim. Quando a pessoa está ali buscando o Senhor, e essa pessoa vai se tornar uma referência, um exemplo para que outras pessoas também busquem o Senhor. Aí o inimigo fica revoltado com isso. E aí vai tentar de todas as formas, de todas as maneiras, denegrir a imagem daquela pessoa, porque o inimigo sabe que na hora que aquela pessoa tiver a sua imagem denegrida, a sua imagem manchada, muitos vão deixar de dar credibilidade ao que ele tem para falar. Sabe? Balaão foi um homem de Deus, mas deixou de ser. E deixou de ser quando, pastor? Quando ele decidiu se levantar contra o povo de Deus. Eu conheço muito mais a personalidade das pessoas que vêm até mim trazer fofoca do que aqueles de quem esta pessoa está falando. Entendeu o que eu falei? Se alguém vai até você se dizendo crente, cristão, irmão do reteté dos Ramifly, se dizendo cristão da igreja de tal lugar, e vai levar para você uma fofoca de alguém que fez ou deixou de fazer ou deixou de acontecer. Se essa pessoa tem esse trabalho de procurar você, tem gente que vai até na casa dos outros para contar fofoca.
Tem gente que vai até na casa dos outros, bater na porta lá. Menino, tudo bom? Como é que tá? Eu ia passando aqui, eu não tinha nada para fazer, vim aqui falar com tu. Tu tá sabendo? Tá sabendo? Eu até falei aqui esse dia que eu percebi que esse tipo de crente criou até uma estratégia para fofocar. É uma estratégia que eles criaram para falar da vida alheia. É pedir oração. O crente agora para fofocar se reúne, vai lá na casa da pessoa e diz assim: menina, a gente tem que orar por fulano. Tu não tá sabendo não o que aconteceu? Largou a mulher. A gente tem que orar por ele, irmão. Na verdade não vai orar coisa nenhuma. É só para fofocar mesmo. É só para falar mal. Ah, mas era crente, era dos reteté, era dos mistérios de Jeová, canela de fogo, comia brasa, rotava labareda de fogo. Mas passou a fofocar, meu irmão, desconfie. Passou a fofocar, perdeu a intimidade com Deus. Passou a fofocar. Lembra de Balaão? Tinha intimidade. Mas na hora que foi amaldiçoar o povo de Deus, o que foi que aconteceu? Perdeu a intimidade. Alguém está entendendo alguma coisa? Ei! Se tem uma coisa que afasta o Espírito Santo em nós, é a diaba da fofoca. Você vê como são as coisas. Eu falei na instante aqui que a pessoa entra na igreja, era bandido, traficante, homicida, e um bocado de ex, não sei o quê. A pessoa entra num ambiente divino, espiritual como esse, entrega a sua vida ao Senhor, ele larga essas coisas tudo. Larga ou não larga? Larga. O que roubava deixa de roubar, o que matava deixa de matar, o que traficava deixa de traficar, mas o trem da fofoca não deixa não, só vai adaptando ali para a nova realidade. Só muda um pouquinho. Que em vez de se juntar para ficar falando da vida alheia, se junta para pedir oração. Que no fundo é a mesma coisa. Que a fofoca é isso. É maldizer. A palavra maldição é a junção de duas palavras. Mal e dicção. Dicção, falar. Maldicção. Aí juntou as duas, virou uma só. Maldição. Qual foi o pecado de Balaão? Amaldiçoou o povo de Deus. E é um pecado que a gente tem que entender que é um pecado, gente. Ah, mas ninguém é condenado por fofocar. Não é condenado na lei dos homens. Porque não vai ter lá no artigo do Código Penal a pessoa que for pega fofocando vai ser condenada a 3 anos e 6 meses em regime fechado. Não, não tem. Mas na lei de Deus tem. Sabe por quê? Porque ninguém amaldiçoa o que Deus abençoou. Tu já pensou no risco? Tu já pensou no risco de alguém estar falando mal de uma pessoa e essa pessoa cuja eles estão falando mal está lá de joelho orando pela vida dessa outra pessoa? É melhor não arriscar. É melhor não arriscar. Já pensou? Ó, o que diz? Antes, o Senhor teu Deus trocou
em bênção a maldição. Deus é o único que tem esse poder de transformar a maldição em bênção. Nós, seres humanos, normalmente fazemos o contrário. Nós transformamos a bênção em maldição. Nós, seres humanos, recebemos uma bênção. Se a gente não vigiar, a gente transforma aquela bênção em maldição. Será que você precisa de um exemplo, porque eu acabei de falar? A pessoa está lá, pedindo a Deus uma bênção, pedindo uma porta aberta para Deus abrir uma porta de emprego. Aí Deus abre a porta de emprego, ali é uma bênção. Aí chega naquele ambiente de trabalho abençoado por Deus, aí a pessoa começa a falar mal do patrão, começa a falar mal do ambiente do trabalho. Depois de um tempo começa a amaldiçoar o que Deus abençoou. O ser humano transforma a bênção em maldição. Ah, esse patrão não vale nada, esse emprego não presta. O salário aqui é uma porcaria. Isso aqui é escravidão. Estou doido para eles me mandar embora porque a gente pede para entrar, não pede para sair. Se eu pedir para ir embora, eles vão descontar 40% do meu FGTS, então eles têm que me mandar embora. Aí fica fazendo pirraça, fazendo as coisas mal feitas, de má agrado, de má vontade, para ver se o patrão manda para fora. Você acha que eu estou exagerando? Tô não. Eu dei esse exemplo, mas se eu quisesse dar mais aqui, só que eu não quero fugir do objetivo, que é alertar você para que você não venha cair no pecado de Balaão. A palavra de Deus, ela existe, está aqui para nossa edificação. Gente, eu sei que é difícil controlar a língua, mas não é impossível não. E quando a gente lembrar das consequências, porque existe consequência, existe, não vale a pena espalhar uma fofoca, falar mal de alguém, não vale a pena, o risco é muito alto, gente. Balaão perdeu intimidade com Deus, entrou para a história como um mau caráter, como uma pessoa do mal, entrou para a história bíblica como um mau exemplo. Tudo isso por quê? Porque falou mal do povo de Deus, com segundas intenções, o que é ainda pior. O que é ainda pior. Porque tem aquele que gosta de falar mal porque gosta de falar mal mesmo. Porque a nossa cultura é essa. É de fofocar, é de falar mal, é de criticar. E tem outros que às vezes estão falando mal com outras intenções. Está falando mal para ver um casamento destruído, para ver um ministério arrasado, para ver a amizade chegarem ao fim. O que é ainda pior. Tem alguém aqui que quer a bênção de Deus? Eu quero, eu vim aqui para isso. É para isso que eu venho aqui para a igreja. Eu quero me achegar mais a Deus. Na oração, enquanto a gente estava aqui orando, Senhor, arranca de nós tudo aquilo que tem nos afastado de Ti. Você gostou dessa parte? Você disse amém. Amém, Deus, arranca. A palavra de Deus diz, o machado está posto à raiz da árvore. E toda planta que o Senhor não plantou será arrancada. Todo mundo concorda com isso.
na hora da emoção, na hora da unção, ali, Deus, arranca, Deus de mim. Tudo que não provém de ti, Senhor, toda influência do mundo, arranca. Termina o culto. E esquece. Esquece da oração. É importante falar sobre isso. Porque é coisa que muitas pessoas não dão um real valor. São coisas que muita gente acha que é uma coisa insignificante, mas não é. Não é. E eu digo mais, se fosse insignificante, Deus não tinha tido o trabalho de deixar isso escrito na palavra dele. Pesquisa para mim aí onde é que diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Eu sei que é no livro de Efésios. Apenas aquelas que forem boas para promover edificação. Efésios 4, 29. Abre aí. Efésios 4, 29. Efésios capítulo 4, versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E o verso 30, que é ainda mais profundo que o 29. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Olha aí. Aí a gente adotou essa cultura, porque é parte da cultura que a pessoa vem lá do mundo, ele larga os vícios, os hábitos do mundo, mas a fofoca é considerado normal. E o que é fofoca? É sempre que está falando mal de alguém, meu filho. É sempre que está se falando mal de alguém. Tu não é juiz? Tu não é juiz? Vamos continuar na Bíblia, gente? Quem vem aqui para aprender sobre a Bíblia? Mateus, capítulo 7. Quem sabe já qual é a palavra? Hein? Mateus 7, verso 1. Não julgueis, para não ser julgados, porque com o juízo que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiveres medido, vos hão de medir a vós. Verso 3. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixe-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás de tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então, todas as igrejas, acredito eu, né, que tem compromisso com a palavra de Deus,
prega, ensina que o adultério enfraquece, afasta o Espírito Santo, que o pecado afasta o Espírito Santo. E às vezes a fofoca, por ser considerado um pecado de menor teor ofensivo, aí vai deixando, vai sendo conivente, vai permitindo. E o resultado disso é que muitos crentes vão enfraquecendo, vão perdendo o interesse das coisas de Deus, porque o Espírito Santo ele vai se entristecendo, e quando o Espírito Santo afastar de uma pessoa, a pessoa perde o interesse de ouvir louvor, de ouvir a palavra de Deus, de estar na casa de Deus. Perde, é assim. A gente que fala assim, não, eu não estou indo para a igreja, mas tá bem, pastor, eu estou orando todo dia. Eu não acredito nisso, não. Acredito, não. Porque o reflexo de uma vida espiritual em paz com Deus é a frequência da pessoa nos cultos, ali o desejo de estar no culto, é o desejo de estar na presença de Deus, a oração, a intimidade com Deus. E aí? Porque tenho contra ti, pesquisa aí, que deixaste o teu Apocalipse, o quê? Capítulo 2, verso 20. Acertei? Capítulo 2, verso 4. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Outras traduções falam o teu primeiro amor. E por que deixou? Aonde deixou? Quando a gente esquece alguma coisa, a gente não fica tentando lembrar onde foi que a gente passou, onde foi que você... Quando você perde alguma coisa, não é assim? Quem já perdeu a chave da casa aí, levanta a mão. Acho que todo mundo, né? Os que usam óculos aí, quem já perdeu o óculos, não sabe onde botou o óculos. Eu acho que todo mundo que perde óculos já teve essa experiência. Um dia minha mãe estava com óculos aqui na cabeça, dizendo assim, eu não sei onde eu botei o óculos. Aí quando você perde uma coisa, você fica assim, peraí, será que foi no caminho da igreja? Onde foi que eu perdi? Não, quando eu passei, estava em tal lugar, ainda estava ali que eu vi. Depois daquela hora eu não vi mais. Você vai tentando lembrar onde foi que você passou, depois que você procura todos os lugares possíveis que poderia estar. Aí você começa a lembrar, eu saí com a chave, eu levei para tal lugar, eu estava pendurado, eu não sei onde eu caí. Não é assim? Aí quando você lembra, eu fui na padaria, eu estava com a chave. O que é que a pessoa faz? Volta novamente o caminho ali. Não é assim? Não é assim, gente? Volta o caminho para ver se acha, aí volta o quê? Procurando. É isso que o texto diz. Verso 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o catiçal, se não te arrependeres. Amém, gente? Verso 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Vale a pena ou não vale?
A gente tem que ser firme, gente, nessas coisas. Alguém chegar para você para contar uma fofoca de alguém, seja firme. Eu sei que às vezes tem gente que a gente sabe que é tão fraco que se você falar umas coisas a pessoa desmancha. É tão fraco o ser humano. Eu como pastor sei. Às vezes a pessoa vem me contar uma fofoca, eu fico assim. Repreende, em nome de lá dentro de mim. Repreende, em nome de Jesus. Chega a mim, mas de mim para lá não sai, eu não espalho. Chegou em mim, daqui eu não vou. Eu não posso repreender e dizer, ó irmão, vai para lá com as tuas fofocas. Se eu falar isso, acabou. Já está tão fraco que está fofocando. Está tão fraco que já está fofocando, falando mal da vida dos outros, quem fez, quem deixou de fazer. É repórter? Dá uma parte da tua vida. Vai buscar o Senhor enquanto se pode achar. Deixa esse trem de fofoca para lá. E se enfraquece o Espírito Santo que habita em nós. E aí, meu irmão, só Deus para ter misericórdia de nós. Tem outra passagem também, fala que a língua coloca fogo no inferno. Procura aí para mim. A língua. E olha, eu nunca fui lá não, mas eu sei que o inferno é um lugar quente. Eu sei pela Bíblia. Nunca fui, nem hei de ir. Em nome de Jesus. Fala assim que quem pode controlar a língua, se alguém controlar a língua, o varão é perfeito. É Tiago mesmo. Tiago 3, 5. Abre aí pra gente ir embora. Tiago. Eu queria ir para a igreja para ouvir o pastor dizer que viu um anjo com a chave. Não, meu filho, aqui não tem isso não. Aqui você vai aprender a receita da palavra de Deus, o que a palavra de Deus está ensinando. A chave é essa aqui, a Bíblia, a gente aprender, ser edificado por ela. Tiago, o quê? Capítulo 3, o quê, Léo? 5. Tiago, capítulo 3, verso 5. Ó. Vamos ler o capítulo 3 todo, que o capítulo 3 todo tá... Capítulo 3 tá... tinindo. Meus irmãos, muitos de vós que sejam mestres, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo, ou seja, aquele que conhece, né, e não pratica. Porque todos tropeçamos em muitas coisas, é fato, a gente tropeça mesmo em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito, poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos, para que nos